Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos para a nossa rodada 1 de 2022, questões discursivas, nossa aula de resolução. Muito bom tê-los aqui novamente, pessoal, vendo aqui os nomes dos participantes da aula. Boa noite aí a todos se manifestando pelo chat. Mais um ano, né, pessoal, de rodadas aqui no Emages, já é aí o nosso 12º ano de rodadas, toda semana, né, com objetivas, excursivas, peças, e nos últimos tempos, né, temos vindo aí com as aulas ao vivo de correção, sempre com o propósito principal, diria eu, de lhes ajudar a crescer e a melhorar na técnica de escrita, né? Mais até do que o conteúdo jurídico, vocês têm o texto, claro que numa aula a gente acaba tirando dúvidas, dialogando, mas também, né, a parte prática. Esse foi um dos principais objetivos que nos levaram a criar aí essas aulas semanais ao vivo de resolução das questões para lhes ajudar não apenas com as dúvidas, não apenas com uma explicação didática, uma aula, né? Mas também para tentar lhes auxiliar o máximo possível na melhoria da técnica de resolução de segunda etapa, que a gente sabe que embora, né, a primeira etapa seja a que mais elimine, e para chegar na segunda, claro, a gente tem ali um filtro muito rigoroso. Na segunda etapa, o gargalo também é muito grande, as provas têm um nível grande, um nível bem exigente, né? E a gente tem que estar afiado, porque quem não tiver uma boa redação jurídica, uma boa técnica de resolução de provas de segunda etapa, acaba ficando pelo caminho. Então, vocês aí já se preparando para a primeira, para a segunda etapa, se Deus quiser, logo, logo aí também estarão nas provas orais e estaremos juntos aí também com os cursos que fazemos para lhes ajudar em cada uma das etapas. Ok, pessoal, então deixa eu abrir o chat aqui, é só os boa noites aí do pessoal. Selecionei aqui, pessoal, nessa semana, uma questão envolvendo direito penal, um tema que eu reputo dos mais candentes e polêmicos, envolvendo um desdobramento do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o crime de injúria racial e a imprescritibilidade. Um problema que o Supremo acabou não enfrentando, mas quiçá já poderia tê-lo feito, né? No HC, em que ele, pelo plenário, definiu a questão da injúria racial como uma espécie de imprescritibilidade, mas nada disso sobre a decadência. Vocês vão ver na sequência que o caso trazia né, aspectos envolvendo também a prescrição, envolvendo a decadência, mas ao fim e ao cabo, né, o ponto fulcral dessa questão era o alcance ou não da imprescritibilidade sobre a decadência do direito de representação pela vítima, algo que não tem nenhuma solução jurisprudencial, que eu reputo que tem bons argumentos para os dois lados, embora eu venha defender e defendi, né, nas correções, como vocês já devem ter acompanhado aí das respostas de vocês, parece melhor, mas acima de tudo nós sempre avaliamos, sobretudo quando não tem um desfecho ainda certo na jurisprudência, nós avaliamos o conteúdo, a carga de conhecimento revelada. Também eu estava aqui dizendo essa questão de prazos penais e processuais, faltando um ou sobrando um para o vencimento, sempre pega a gente. E eu sempre boto com um dia, viu, Otávio? Sempre que eu boto algum prazo penal ou processual, eu entro nesse detalhezinho, porque nós notamos isso bastante.
Por vezes o aluno conhece o artigo 10 do Código Penal, mas ele não consegue aplicar na prática. E numa prova de sentença, numa prova de peça processual, o cálculo ali de um prazo de direito penal, muitas vezes é o que vai definir ou não a aprovação do aluno. Então, a gente vai no detalhe mesmo. Se vocês repararem aí, tantas questões que já trouxemos de direito penal envolvendo prescrição, envolvendo decadência, sempre tem um detalhezinho ali que o cara tem que saber para responder o detalhe, porque se ele não souber, ele vai acabar errando, e muita gente errou a questão, tenha fundamentado, né, tivesse caminhando bem, errou no cálculo da prescrição ou da decadência, né? A prescrição você já vai entender por quê, né? Só porque se não fosse a imprescritibilidade, haveria prescrição também aqui por um dia, e a decadência ocorreu também por um dia. Mas, enfim, é o nosso objetivo mesmo, de colocar aí vocês no detalhe, porque é o detalhe que vai nos trazer a aprovação. Vamos lá, pessoal, vou compartilhar o slide, deixa eu só abri-lo aqui, e aí quem não viu a questão, eventualmente pode ficar tranquilo que a gente lê a questão aqui, a gente segue aquela metodologia habitual nas nossas rodadas aqui em 2022, seguimos na mesma metodologia. Então, vamos lá, pessoal. O slide acho que já vai estar aparecendo aí para vocês. Nossa rodada 1 aí de 50 que temos todos os anos aqui no Emages. Vamos ao enunciado aqui do caso. A questão era a seguinte: a Ariana, arrogante, nascida em 49, inconformada com a demora no atendimento no posto de combustíveis, iniciou uma discussão com a frentista Negra Ali, durante a qual lhe chamou de negrinha nojenta, ignorante e atrevida. Aliás, uma curiosidade, pessoal, esse caso é o caso julgado no Supremo, tá? Foi o leading case na matéria que envolvia exatamente essa situação. Claro que eu mudei aqui datas, né? Criei um caso concreto bem para a gente poder explorar outros pontos, né? Mas o caso julgado pelo Supremo trazia, inclusive, essas mesmas expressões, e efetivamente era num posto de combustíveis contra uma frentista. O fato ocorreu em 1º de janeiro de 2019, Negrali, nascida em 2000, inicialmente não tomou nenhuma providência, pois lhe avisaram que a Ariana era gente poderosa, a corte sempre arrebenta para o lado mais fraco. Em 1º de julho de 2019, ela tomou coragem, foi na delegacia, registrou a ocorrência e manifestou que o fato foi errado, ou seja, a representação que se exigia. Após ações, o MP oferece denúncia ao crime de ação penal pública, né, como a gente vai ver, a qual fora recebida em 13 de dezembro de 2019, após arrastada instrução processual, coisa comum na prática, né, sobreveio sentença que a condenou a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, dela somente tendo havido recurso por parte da ré. A publicação da sentença ocorreu em 13 de dezembro de 2021. E, diante disso, indagávamos qual o tipo penal em que incorreu a ré e se houve ou não extinção da punibilidade. Então, pessoal, e na leitura, né, que a gente faz, na prova, a gente já vai destacando, o examinador não vai colocar a data de graça, né? Então, tinha algumas datas aqui, era, né, um caso, como nós vamos ver, clássico de injúria racial, né, e não propriamente de racismo. Data do fato também, claro, vai ter suas repercussões. Data de nascimento aqui da vítima também tinha, né, porque ela era maior. E aí tinha aquela questão também dos 18 aos 21, mas enfim, já está bem esperado. Alguns até lembraram na questão, mas quem não colocou também nem descontei ponto, porque já é algo bem pacífico, mas vou lembrá-los depois. Ela, então, acabou só em 1º de julho de 2019,
sua representação, que a gente sabe que não precisa ter um nome de representação, precisa ser formalizada, ela, né, formalizada de alguma forma, se houver de algum modo, né, o reconhecimento de que a vítima desejava que houvesse a persecução criminal, né, é o que basta, não se exige maiores formalidades para a representação, para que efetivamente haja a ação penal pública, no caso, né, como nós vamos representar que o recebimento da denúncia foi em 13 de marco interruptivo, né, da prescrição, já vão entender por que para a gente mesmo pegadinha, né, muitos alunos esqueceram da imprescritibilidade ou não sabiam. De todo modo, a gente pode exercitar também a prescrição aqui e cumprir ao aluno, ao candidato, né, sempre cabe ao candidato demonstrar conhecimento. Então, cumpria mostrar que sabia da ocorrência da prescrição, o problema era a imprescritibilidade do delito em foco, né? Publicação da sentença também marco interruptivo, né? Então, aqui, alguns pontos, né, para a gente já observar. E eu lembro, como sempre nas nossas aulas, né, aqueles 4 passos, as 4 etapas envolvidas com a técnica de resolução de questões discursivas. E aí, muitas vezes, né, eu escuto, né, de amigos, de alunos, dizendo, não, eu vi na prova de cinema com a primeira etapa. Pessoal, é muito diferente saber escrever e saber técnica de resolução não, é muito além da redação jurídica. A redação jurídica é um pressuposto, mas a técnica de resolução e de construção de uma resposta, ela é diferente e ela tem que ser muito trabalhada para que, na hora da prova, tudo flua rapidamente, tudo venha a fluir ao natural. Então, a primeira coisa é a leitura atenta do enunciado, como a gente fez, lemos e relemos, né? No mínimo, a gente acaba lendo 2 vezes, por vezes, dependendo da complexidade, a gente tem que ler até mais, né? Logicamente que a gente tem que distribuir o nosso tempo dentro do número de questões discursivas a resolver, por vezes são 4, por vezes são 10. Então, a gente vai distribuir as 5 horas, né, ou as 4 horas, conforme o concurso, dentro dessas questões e vamos seguir, né? Sempre controlando ali o tempo. Sabemos que uma das maiores, um dos maiores problemas que levam à reprovação é o tempo numa segunda etapa. Então, a gente tem, por isso que a gente treina com o tempo, né? E tem que estar se habituando a essa pressão que vem de uma prova que exige que se escreva muito num exíguo prazo de tempo. Eu lembro de uma amiga, quando fazíamos concurso para juiz federal, ela, quando terminou a prova, eu lembro de ver o dedo dela estava com uns calos que eu até hoje nunca vi igual, tanto que ela treinou. O meu tava balhado, mas não longe daquilo, né? Tava da prova, né? Mas ela não, ela do treino mesmo que fez. E é juíza hoje na 4ª região. Pessoal, então, ao ler, a gente vai fazendo esses destaques e depois disso, a segunda etapa é do brainstorm. A gente despeja o que nos vem à mente, sem pensar muito. É pegar e colocar no nosso rascunho, claro que não há tempo para a gente fazer uma resposta em rascunho, mas a gente tem que rabiscar e organizar uma resposta antes de passar para o texto definitivo, sob pena, né, de não poder mais voltar atrás. Quem resolve já escrever direto, sem fazer esse exercício, sempre se dá mal, pessoal. Por quê? Porque o cara vai esquecer de alguma coisa, o cara vai
mudar a ordem, e aí já não vai mais poder voltar para um ponto anterior. Em suma, um desastre quando a gente não realiza, né, todas essas etapas, passa por todas elas. Então, claro que por vezes pode apertar um tempo e o cara está com 5 minutos para fazer a última questão e vai de qualquer jeito, né? Mas aqui pensando para tirar a nota top, né? A nota de aprovação nas primeiras, como esse, o que lendo o caso já vinha à mente: prescrição, decadência, injúria racial, imprescritibilidade, STF, artigo 10 do Código Penal, na forma de contagem, tudo que vem à mente a gente coloca, né? A diferença entre prescrição e decadência, o objetivo da prescrição é um, o objetivo da decadência é outro. É claro, né? Injúria racial, ação penal pública condicionada à representação da vítima, racismo, ação penal pública incondicionada, distinção entre injúria racial e racismo, e assim por diante, né? Tudo que vem quando a gente lê o caso, e esse brainstorm, ele é fundamental, porque a gente despeja tudo, nosso cérebro é uma máquina fantástica, como a gente sabe, né? E esse brainstorm, como a gente tem sempre enfatizado, ele é importante para que algo que a gente às vezes nem sabia que sabia, brincadeira, né? Mas que estava de algum modo armazenado, veio à tona, né? Depois disso é que a gente vai criar o projeto arquitetônico da nossa resposta, a gente vai criar o esqueleto da nossa resposta. Então, aqui, pessoal, é a fase decisiva. Se a gente tem um projeto bem elaborado, a resposta, a execução da resposta vai tranquila. Se esse projeto está genérico, demasiado, né, não está bem revisado, na hora da resposta vai dar problema. Eu utilizo, né, a analogia porque um projeto arquitetônico que tem falhas, a execução pode levar a uma obra desastrosa. Se o projeto arquitetônico está bem feitinho, tudo no lugar, foi bem revisado, a execução da obra traz uma obra perfeita. Então, é aqui, pessoal, que é a resolução, a bem da verdade, da prova, né? E depois, simplesmente, a gente vai redigir a nossa resolução. Então, aqui a gente tem que ter muito cuidado. Então, a questão discursiva, a gente vai colocar, né, no primeiro parágrafo, a gente bota em itens aqui, né, cria esse esqueleto. Primeiro parágrafo, eu tenho duas indagações, né? Vou falar da diferença entre injúria racial e racismo. Segundo parágrafo, vou defender que é injúria racial, e aí, né, por envolvida a honra subjetiva da vítima, porque não envolveu uma questão de segregação de um grupo de indivíduos, né? Por outro lado, né, vou mencionar que teria que o prazo prescricional se verificara entre os marcos interruptivos, e aqui a prescrição retroativa pela pena em concreto, por isso que o enunciado falava que o MP não tinha recorrido, né? Esse daí que por isso a informação. E não obstante, o Supremo, né, do outro parágrafo, quarto parágrafo, vou falar da imprescritibilidade, que o Supremo reconheceu para injúria racial. No quinto parágrafo, vou defender ou não defender, como a gente vai ver, a decadência, em que pese não haja prescrição, houve a decadência, e aí a gente explicaria pelas datas, para defender que houve, portanto, a extinção da punibilidade, que era a segunda indagação. Depois de feito isso, pessoal, eu vou revisar, ver se eu não esqueci nada. Não, eu tenho que citar o STF. Eu posso citar o STJ também, que vinha na mesma linha. Não tinha lembrado aqui, vou colocar o STJ também. Nessa revisão é a última olhada que a gente dá, né, pessoal, para estar com a resolução segura e aí redigirmos, que, como eu sempre falo, né, a redação
jurídica da resposta, né? O redigir a resposta é o filé da prova, porque a gente já treinou bastante, porque a gente tem essa técnica de a gente tem um projeto arquitetônico que está redondinho, redigir, é só eu acompanhar o meu projeto, primeiro parágrafo, vou trabalhar com os conectivos, vou trabalhar com um vocabulário apropriado e é só aguardar a nossa aprovação. Então, feita aí a lembrança, aí, né, um detalhamento sobre essa técnica de resolução, as etapas, vamos à primeira indagação. E quanto à primeira indagação, pessoal, era, né, quem errou aqui, já, né, isso já prejudicava toda a resposta. O caso era de injúria racial e não era de racismo, né? Coloquei aqui uma imagenzinha típica, né, para a gente lembrar, para gravar, de injúria racial, ou também chamada injúria preconceituosa ou injúria qualificada, lá do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, aqui transcrito, né? Vejam, pessoal, que a diferença entre a injúria e o crime de racismo, artigo 140, parágrafo 3º e lei 7716/89. Na injúria racial, o bem jurídico tutelado aqui é específico, né? É a honra subjetiva de alguém. Então, no caso de um xingamento por questão, né, ser visto de preto, como era aqui, ou negrinho arrogante, claro que está em jogo a honra subjetiva. Não é uma situação de discriminação de um grupo, não é uma situação de segregação, tu não vai poder entrar aqui porque tu é amarelo, porque tu é negro, porque tu é cinza ou qualquer outra cor. Então, no caso, não tinha como defender o racismo. Aqui um enquadramento, não só porque foi o caso julgado pelo Supremo, mas é o caso típico de injúria racial. E aí, pessoal, a gente tem uma grande diferença entre os dois crimes. Na injúria racial, nós tratamos, né, normalmente a injúria, como nós sabemos, os crimes contra a honra, né, como nós sabemos, em regra, são de ação penal privada. Já no caso da injúria racial, nós temos ação penal pública, mas uma pública condicionada à representação do ofendido. É o mesmo caso, né, do crime contra a honra de servidor público. A diferença é que no crime contra a honra de servidor, a súmula do Supremo, 714, né, reconhece ali que pode entrar com ação penal privada o servidor ou pode fazer a representação ao Ministério Público, né? Aqui não houve a mesma discussão, né? E, na verdade, simplesmente se reconhece, como diz expressamente aqui a lei 145, né, do Código, prevê lá, acho que é o 145, parágrafo único, prevê que a hipótese é de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então, a primeira indagação, enquadramento típico, era bem tranquilo, o grande ponto era a segunda indagação. Vejam que foi só agora, né, no final de 2021, um crime que surgiu aí, a injúria racial, né, ainda nos idos da década de 90, foi alterado, né, em 2003 pelo Estatuto do Idoso para acrescentar a questão do idoso, né, e deficiente, mas enfim, não o crime de injúria racial temos desde meados ali da década de 90. Só agora que o Supremo se pronunciou, né, quase 20 anos depois, para, na verdade, quase 30 anos depois, né, 25 anos depois, o Supremo veio se posicionar. O STJ já vinha decidindo nesse sentido, e que, né, o Supremo acabou adotando também a mesma linha. Então, já se trabalhava com essa orientação, porque o Supremo não dizia o contrário, ele simplesmente não havia se manifestado. É muito simples a discussão, né? Crime de racismo pela Constituição, como nós sabemos,
há mandado de criminalização, mandado constitucional de criminalização, para que ele seja inafiançável. A inafiançabilidade, como nós sabemos, é um prêmio no Brasil, né, para o acusado, então, é um contrassenso absurdo que se perpetua, né, no Brasil. Os crimes mais graves não sujeitam à fiança, mas, ao mesmo tempo, quem foi preso em flagrante não pode ser mantido preso simplesmente por conta da inafiançabilidade. Então, o cara, se não tem os pressupostos da preventiva, se tem os pressupostos da preventiva, não cabe a fiança, né? Então, se não tem os pressupostos da preventiva e é inafiançável, só podemos aplicar, eventualmente, outras medidas cautelares diversas da prisão e não a fiança, que é, muitas vezes, a que mais dói, né, para a pessoa e que tem maior efetividade. Mas a Constituição, para fins de prova, né, e, em suma, né, na prática, a gente não pode, logicamente, aplicar, impor fiança, né, numa prisão em flagrante por crime de racismo, ou também aqui, como já adiantamos, a injúria racial. O grande ponto é a imprescritibilidade e a sujeição à pena de reclusão. Vejam que a antiga lei Afonso Arinos, né, o crime de racismo já existe desde a década de 50, mas não como crime, na verdade, é infração penal, né? Era uma contravenção. A Constituição quis mudar esse cenário, né, e determinou constitui crime sujeito à pena de reclusão. E já em 89 veio a Lei 7716, seguindo esses ditames, prevendo como crime e sujeito à pena de reclusão. A injúria racial veio como crime e também sujeita à pena de reclusão. Lembro que a injúria é pena de detenção, né? A injúria qualificada, a injúria racial, é crime sujeito à pena de reclusão, né? E é pena bem maior, né, do que da injúria na modalidade simples, né? Pena de 1 a 3 anos e multa. Como, né, vimos, o grande ponto de discussão era a imprescritibilidade, porque está prevista na Constituição. Quanto ao crime, aos crimes da Lei 7716, ninguém tem dúvida, porque ela prevê textualmente como crime de racismo. Na injúria racial, a gente não tem esse nome injúrias, a gente simplesmente tem ali a injúria que envolva, dentre os elementos, né, cor, raça, né, origem. E aí, a discussão era: crime de racismo são só aqueles que têm esse nome, e os que têm esse nome são os da Lei 7716, apenas esses, ou a injúria racial é também uma espécie de racismo? A linha que defendia, inclusive, o único ministro que ficou vencido, né, o Nunes Marques, a linha vencida dizia: não dá para considerar como racismo, porque seria uma analogia em Malam Parte. É um crime de injúria, é diferente do crime de racismo. A esmagadora maioria do Supremo seguiu a linha do STJ. Embora tenha o nome de injúria, o crime é crime de injúria, né? Injúria preconceituosa, injúria racial, injúria qualificada, os nomes que a doutrina também agrega esses nomes, né? Vejam, não é previsto na lei como racismo, mas como, pessoal, que nós diríamos que não é uma forma de racismo? É diferente da 7716, sim, mas por que ela tem que esgotar todos os tipos penais ligados ao racismo? Injúria racial, evidentemente, é uma forma de racismo, é uma espécie do gênero racismo, e a Constituição utilizou o racismo na sua essência, né? Independentemente do nome injúrias que se dê de injúria racial, a bem da verdade, está associada aliás, né, a forma de racismo que a gente mais vê na sociedade, muito mais até do que os vários crimes que a gente tem na 7716. Então, o Supremo partiu dessa premissa para estender a injúria racial, sobretudo o que nos importa, né, em termos práticos, é o grande reflexo, o manto da imprescritibilidade. Deixo aqui o julgado para vocês, né, o HC 154.248, histórico, né, do Supremo. E aí, vejamos, né, não fosse a imprescritibilidade, como eu disse, vários alunos, né, esqueceram,
e analisaram a prescrição e reconheceram ou não reconheceram, tem muitos alunos que esqueceram a imprescritibilidade, analisaram a prescrição e disseram que ela não teria ocorrido. Ela teria, o prazo prescricional se verificou. No entanto, não houve extinção da punibilidade por conta dessa imprescritibilidade reconhecida pelo Supremo. E aí, vejam, né, o candidato tem que demonstrar conhecimento, não é simplesmente acertar a resposta do gabarito, ele tem que trazer os pontos que o examinador queria, né? E aqui, vejam, tinha que demonstrar conhecimento, que sabia calcular uma prescrição, né? Vejam que a ré, e por isso tinha a data de nascimento, ela tinha mais de 70 anos na data da sentença. E aí eu lembro, o que importa em relação à senilidade para fins de prescrição é a data no momento da decisão condenatória, que pode ser de primeira instância ou de segunda instância. Aqui, no caso, já tinha sentença, então era como, né, a letra do código fala em sentença, né, mas se a sentença for absolutória, a gente considera a primeira decisão condenatória, não é o trânsito em julgado, como já houve precedente do Supremo, mas totalmente minoritário. O ministro Marco Aurélio defendia isso, e um certo precedente ele conseguiu emplacar um só, todos os outros, as duas turmas, contrários, porque o código não exige no trânsito em julgado, né? Então, é no momento da primeira decisão condenatória. No caso, era efetivamente a sentença. Ela, no fato, não tinha 70, e isso é importante, né, para a gente lembrar. Em relação ao menor de 21 anos, a chamada menoridade relativa penal, e ao maior de 70, nós temos uma redução da prescrição pela metade, pessoal. Por isso, né, quando a gente tem um réu aí com mais de 70 anos, tem que ficar muito atento. É muito comum casos de prescrição com réus, né, acima de 70 anos. Sobretudo com a demora do inquérito, demora da ação penal e todas, né, todos os degraus que a gente tem na nossa jurisdição penal. E a demora para conseguir um trânsito em julgado e uma condenação. Então, vejam, a minoridade penal relativa, ela importa na data do fato, para fins não só, né, de aplicação da atenuante, mas também da redução da prescrição. Já a senilidade é na data da sentença, para fins de diminuição da prescrição pela metade, né? Então, com o artigo 115, né, do Código, consequentemente, com a redução pela metade e considerados os marcos de interrupção do prazo prescricional, teria transcorreu o prazo prescricional, embora não tenha acarretado a extinção da punibilidade por conta dessa imprescritibilidade. Vejam, pessoal, que não era prescrição pela pena em abstrato. Pela pena em abstrato estava longe de acontecer aqui, mas era pela pena em concreto, por conta, pessoal, do MP não ter recorrido. E aí eu lembro, a gente vai, né, a gente estuda no programa Play todas as modalidades, prescrição da pretensão punitiva executória e da punitiva, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, pela pena em abstrato, e a prescrição pela pena em concreto, seja retroativa, seja a superveniente. Aqui interessava a retroativa, que a gente sabe, né, que não pode mais ter como marco inicial uma data anterior à ação penal, isso foi alterado em 2010, mas aqui, no caso, considerando o marco interruptivo do recebimento e da publicação da sentença, teria ocorrido a prescrição, tá? Então, vejam que, no caso, não coloquei aqui as datas, mas também interessava o artigo 10 do Código Penal. E a data do recebimento se deu num dia, e a data da sentença veio no mesmo dia. Deixa eu abrir aqui e lembrar das datas com vocês, que a gente calcula certinho com as datas. Deixa eu só voltar lá para o caso, que daí a gente calcula com as datas e vocês exercitam exato aqui no caso. Vejam, eu lembro do fato, foi 13 de dezembro que ocorreu o recebimento, ocorreu a interrupção. Depois nós tivemos aqui, pessoal, a pena de 1 ano e 2 meses, né? A pena em concreto,
e isso nos levaria a uma prescrição, né, em 3 anos, com base, né, no 109. No entanto, com a redução pela metade, cairia em, na verdade, era em 4, né? Cairia em 4, em 3, agora fiquei em dúvida ali do 109. É de 3 ou de 4 a primeira faixa, enfim, de todo modo, seja com 3 ou com 4, né? O primeiro inciso que quem está aí com o código aberto me lembra do inciso primeiro. Eu abro aqui, pessoal, para também não... foi de 2 para 3, né? Foi de 2 para 3, exatamente. Então, em suma, tinha 2 anos aqui, mais do que a metade, né, do prazo prescricional. Consequentemente, houve a prescrição, houve o transcurso do prazo prescricional pela pena em concreto, né? Artigo 110, parágrafo único do Código Penal. Então, não fosse o caso de injúria racial, teríamos a prescrição retroativa pela pena em concreto, artigo 110, parágrafo único, aí eu volto aqui para o slide que a gente estava, 110, parágrafo único, combinado com o 115. E aí, né, chega o grande ponto da questão, que era a decadência. Não ocorrer a extinção da punibilidade pela prescrição, mas ocorrera por conta da imprescritibilidade apenas, né, houve o transcurso do prazo, mas ocorrera a decadência. E aí tem uma grande discussão que ficou em aberto depois do julgamento do Supremo. O caso é de ação penal pública condicionada à representação da vítima e se aplica o prazo decadencial do CPP de 6 meses, né? É a regra geral, não tem prazo específico aqui para hipótese. E no caso concreto, nós tínhamos o fato ocorrido em 1º de janeiro e tivemos a representação da vítima em 1º de julho. Vejam, o prazo, assim como a prescrição, a decadência da natureza penal. Consequentemente, vamos computá-la conforme o artigo 10 do Código Penal. Pelo artigo 10 do Código Penal, nós vamos incluir o dia de início, diferente de um prazo processual. Então, a gente já começa a contar no dia 1º de janeiro de 2019. Os 6 meses, a gente não vai contar por 180 dias, tá, pessoal? A gente vai contar por mês. Então, 6 meses passados ocorreu a decadência. Se a gente começa a contar no dia 1º, quando que terminariam os 6 meses? Dia 30 de junho de 2019. Porque em 1º de julho já passaram 6 meses. A gente já está com 6 meses e algumas horas, né? Durante ali o dia se apresentar, né? E claro que a gente não conta em horas, mas só para vocês verem que passou 6 meses. Tem 6 meses e algumas horas, porque a gente não conta o horário que aconteceu o fato. A gente inclui simplesmente o 1º dia no cômputo. Então, dia 1º entrou no cômputo. Vai fechar 6 meses, 1º de janeiro, né, de 2019, vai fechar o prazo de 6 meses em 30 de junho, às 23h59, né? Ou seja, virou o dia, a gente já tem ali mais de 6 meses. Se tem mais de 6 meses, houve a decadência, houve a extinção da punibilidade. E aí, a grande discussão, né, que eu deixo o cálculo, a grande discussão houve o transcurso do prazo decadencial, assim como houve o transcurso do prazo prescricional. A prescrição, ninguém tem dúvida, imprescritibilidade, mas é a decadência. Com o transcurso do prazo, extingue-se a punibilidade ou também ela é alcançada pela imprescritibilidade. Pessoal, aqui é bem polêmico, a gente não tem, como vimos, já adiantamos no início, né? A gente não tem uma resposta definitiva.
o que importava era a argumentação. Eu defendo, e defendi nos comentários, que a imprescritibilidade não alcança a decadência. Por quê, pessoal? Em primeiro lugar, vejam que o Supremo falou da prescrição no julgamento e não decidiu sobre a decadência. Então, se ele não disse nada sobre a decadência, ela, em princípio, ainda existe, né, pessoal? Para esse crime, ela tem que ser analisada. Mas não é só, claro, esse primeiro argumento que, digamos, o Supremo não disse, mas ele pode vir a dizê-lo. Sim, pode vir a dizê-lo. Mas teve já a oportunidade e só falou da prescrição. Sabia, claro, que o crime é de ação penal pública condicionada à representação da vítima que tem decadência. Para além disso, pessoal, vejam que a prescrição ela difere muito da decadência. Sim, elas têm como semelhança desaguarem no reconhecimento da extinção da punibilidade. Mas a prescrição liga-se a uma inércia estatal. Já a decadência envolve a vítima, uma inércia da vítima, ou seja, do particular, e não só propriamente uma inércia, pessoal. Envolve também um interesse da vítima considerando o streptus judice, ou seja, o barulho que o processo causa, né? O transtorno que causa e a publicidade que se dá a um fato. Por vezes a vítima pode não querer representar, porque ela diz, não, e é o que a gente vê muito, né? Não, vou deixar por isso mesmo, porque levantar o processo, todo mundo vai ficar sabendo do caso, vai aquilo, né? Eu vou ter que ir lá na audiência, vou ter que estar reavivando toda vez aquele fato. Então, pessoal, vejam, a vítima tem esse reconhecimento da sua vontade para permitir a persecução penal. Então, é completamente diferente da prescrição, embora nos dois casos tenha um aspecto temporal, tenha o reconhecimento da extinção da punibilidade, a decadência leva em conta interesses da vítima, do particular, e a prescrição leva ali em conta uma inércia estatal, uma inércia da justiça criminal, dos órgãos de justiça criminal. Então, vemos aí, né, que não dá para querer dizer que está alcançado pela decisão do Supremo. Os institutos, eles são deveras distintos. Por outro lado, né, a Constituição falou em imprescritibilidade e quando a gente pensa, né, ela estava em imprescritibilidade, a gente associa a inércia estatal, né? Não a uma questão da vítima, que aqui foi protegida, ela foi protegida pelo sistema. Então, querer utilizar a imprescritibilidade para afastar a decadência, eu acho que é um passo muito longo, muito distante da imprescritibilidade, e simplesmente, se é o caso de não ter decadência mais na injúria racial, que venha o legislador e torne o crime sujeito à ação penal pública incondicionada. Mas, enquanto está lá na lei, né, pessoal, querer chegar a essa distância, eu acho que é um passo demasiado largo. Então, concluindo aqui, né, pessoal, eu lembrei, quando falou aqui do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, a última Convenção Internacional contra o Racismo, né, foi internalizada agora, né, há poucos dias, com status de norma constitucional, né, aprovada segundo o previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, né, segundo o rito das emendas constitucionais, então integra o bloco de constitucionalidade. Na conclusão, o que eu destaco de fato, está em aberto, de fato, a gente analisa, sobretudo, a fundamentação, o conhecimento revelado, mas eu creio que a melhor resposta é aquela que defende a ocorrência da decadência, apesar da imprescritibilidade. E aqui eu sintetizo isso para vocês. Acredito que, se é inconveniente manter essa decadência na injúria racial, que o Congresso Nacional faça
alteração pertinente. Deixa eu... agora que eu vi aqui, tinha... o Adalberto colocou: professor, na resolução da prova discursiva é interessante fazer a transcrição do teor do artigo, tipo penal. Adalberto, não. Isso eu digo, nem para uma prova discursiva e nem para uma prova de sentença ou prática, tá? Se eventualmente é estritamente necessário para desenvolver numa peça o raciocínio, para fazer algum destaque numa palavra, digamos, não é proibido, mas não é nada usual, tá, Adalberto? Então, aqui, não, numa prova discursiva, com várias questões para responder, não é o caso. Tu não demonstra nada para o examinador, esse é o grande ponto. Ao transcrever, tu não está indicando para o examinador qualquer conhecimento. Então, tu gastou tempo, gastou espaço da tua resposta e que para o examinador não acrescenta nada, né? Tu simplesmente copiou. Por isso que a gente deve citar o artigo, sem dúvida alguma, você não perde ponto. Aqui tinha que citar o artigo 140, parágrafo 3º, pelo menos, né? O artigo 5º da Constituição, da imprescritibilidade do racismo, o artigo 10 do Código Penal, os artigos que a gente mencionou, né? O artigo 109, o artigo 110, parágrafo 1, tem que citar os artigos, tá? Mas não transcrever, porque tu não vai estar demonstrando nenhum conhecimento. E finalizando aqui, pessoal, sempre a gente compartilha os erros, né, mais frequentes no conteúdo jurídico. Alunos que erraram a tipificação penal, por isso que eu digo, né, tem que pensar bem antes de começar, porque às vezes o aluno, né, comete um erro no começo que prejudica tudo, né, prejudica toda a resposta. Eu, né, já coloquei numa outra aula, uma prova de sentença, que eu, né, que não tinha essa consciência sobre a técnica, acabei passando naquela prova de sentença, mas enfim, com certeza me prejudicou a nota. Eu vinha afastando uma preliminar, tinha afastado a preliminar, a primeira, dei sorte ainda. E aí, quando estava na próxima, eu me dei conta, era para colher essa preliminar, eu estou equivocado. Me veio lá do nada, né? Iluminou na hora. E aí eu voltei, deu tempo de voltar, porque eu estava no início da prova, né? E risquei, pessoal. Eu não tinha, né, a folha estava ali, eu já tinha escrito um monte em cima, um monte, né, não tinha tempo para começar de novo. Mas eu risquei o que eu tinha falado até ali, e aí comecei a analisar de novo a primeira preliminar para acolhê-la. Mas vejam, né, às vezes um erro prejudica e tem outras repercussões. Aqui, se errasse a tipificação, zero, né, pessoal? E outro erro muito frequente é aluno que esqueceu da imprescritibilidade da injúria racial também, né, que prejudicou totalmente a nota. Os outros, como eu disse, quem defendeu que a imprescritibilidade alcança a decadência não era problema maior, desde que trouxesse boa carga de fundamentação. Mas o que eu esperava, né, era que se reconhecesse a extinção da punibilidade pela decadência com toda essa argumentação. Na redação jurídica, alguns erros, né, que sempre se repetem, vou sempre compartilhando, relativamente à discussão em foco, relativamente chama a crase, tá? Todos equivalentes, todos conectivos equivalentes, no que concerne, no que tange, em relação, no que atine, e assim por diante, né? No que diz respeito, enfim, levam crase. Na dúvida, troquem para o masculino. Relativamente o jogo, não, relativamente ao jogo da quarta-feira, se chama a preposição ao, né, o a, junto com o artigo o, né, preposicionando, é porque no feminino vai ter crase, né? E aí, pessoal, também muito comum eu vejo utilizar crase antes de número ou palavra masculina, né? 1, 2, 3, 4, 5, todos os números masculinos, né? Então, palavra masculina nunca vai
crase, pessoal, erro muito frequente também. Esse erro também eu vejo que o pessoal utiliza muito isso porque, vírgula, o STF decidiu. Tem muitos julgados que, inclusive, utilizam essa construção. Para que essa vírgula, pessoal? Depois do isso por quê? Isso porque o STF decidiu. Para mim, né, erro assim bem, sempre me chama atenção. E o ante ao exposto nos conectivos aqui de conclusão. É ante o exposto, não chama preposição, tá? O pessoal confunde com face. Face ao exposto chama. Então, face à argumentação tecida, leva a crase. Face ao exposto, tem a preposição. Ante não. É ante o exposto e ante a argumentação sem crase, porque não tem, muito comum botar o ante com um A craseado. Não vai a crase, porque ele não chama a preposição. Ok, pessoal, então esses foram os errinhos. Toda semana a gente vai compartilhando alguns erros aqui também de redação jurídica para ajudá-los e começamos aí aquecendo ainda os motores nas nossas aulas ao vivo aqui de resolução de questões discursivas. Essa semana estão começando as correções de todas, né, pessoal, de todas as provas, então não deixem aí, pessoal, de participar das aulas ao vivo também, para tirar as dúvidas, para, né, interagir sempre que quiserem, né, a gente tem aqui, deixa total liberdade. Obrigado aqui pelo feedback, muito bacana, pessoal, sempre feliz aí de saber que vocês estão aproveitando o curso, estão gostando. Tenho certeza, pessoal, que quando vocês estiverem aí fazendo a prova discursiva de vocês, vocês vão se dar muito bem com todo esse treino que vocês fazem, todo esse esforço aí de vocês, e vamos tentando a cada semana ir acrescentando algo para vocês, seja no conteúdo jurídico, seja também na técnica de resolução de provas discursivas, em matéria de aperfeiçoamento da redação jurídica. Sei que vocês têm a aula agora, né? Iniciando no programa de estudos Play também, os alunos do programa de estudos Play têm aula de direito empresarial. Boa aula para vocês, bons estudos a todos aí, pessoal, um bom restante aí de semana, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.